Uma paz abençoada nos une no amor fraternal. Somos todos um em espírito e um em vontade, e nossos corações batem em unanimidade piedosa. Assertio Fraternitatis. Sou o Frater Léo, irmão Léo. Nesse vídeo nós vamos ler o Manifesto Assertio Fraternitatis. Se você não é inscrito no canal e gosta desse conteúdo, por favor, se inscreve aí no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você pode também assinar o canal e apoiar o projeto, sendo um apoiador incógnito, um assinante de um canal. Você pode deixar sua curtida ao longo do vídeo aí, por favor, e deixa o seu comentário. E agora respira, toma água, toma um café, senta, vamos lá. Como nós dissemos no último vídeo, e a maioria dos pesquisadores hoje já confirma, os manuscritos do Fama Fraternitatis circulavam desde 1610 e o Confessio também, mais ou menos na mesma época ali entre 1610 até 1612. Em 1614, o Assertio Fraternitatis Rosicrucis surgiu em setembro desse mesmo ano. Ele surgiu primeiramente em Raguenau, em versos de latim, e consistia em 8 páginas não numeradas. E depois ele apareceu em Frankfurt, assinado com BMI. Depois, em 1616, surgiu uma tradução em alemão e foi ali circulando. Ele foi republicado várias vezes, mas ele não era um manifesto, era uma carta de um membro da organização da ordem falando da fraternidade, como nós veremos aqui. E em 1618, foi publicada uma versão em rimas, com o título de Ara Feideris Therapti FRC der Assertio Fraternitatis, também anonimamente. O que a maioria dos pesquisadores hoje em dia concorda, principalmente um grande pesquisador do assunto que é o Carlos Gili, e as cartas também que nós temos do Johann Valentin André, que são públicas, nós temos assim certeza de que o Fama e o Confessio Fraternitatis foram concebidos no círculo íntimo de Tobias Hess, baseado nos ensinamentos dele, com todas aquelas heranças que nós falamos em outros vídeos, em aforismos que o próprio Tobias Hess escrevia aos seus alunos e seus amigos do círculo de Tübingen, do cenáculo de Tübingen. E é certo também que o André escreveu o Casamento Alquímico, que tem o mesmo estilo literário de todas as suas outras obras que ele escreveu, mais de 10 obras. E ele também assume isso, dizendo que havia escrito em 1605. Então a versão que eu vou ler aqui, ela é por Gess Westenbergen, da Fraternidade Rosa Cruz, do centro de Campinas, que eu consegui e vou deixar aqui disponível para todos, porque já tem uma tradução, mesmo assim eu vou alterar algumas palavras para a gente poder entender o contexto, ok? E é isso que nós vamos ler nesse vídeo, o Assertio Fraternitatis, o documento Rosa Cruz esquecido. Assertio Fraternitatis RC, a confirmação da Fraternidade RC, que alguns chamam de Rosa Cruz. Ao leitor, quem quer que você seja, você que duvida da ordem dos irmãos da Rosa Cruz, leia isso, e que lendo esse poema ficará convencido. Frankfurt, gráfica de Johannes Bringer, no ano de 1614. Muitos duvidam da existência dos irmãos da Rosa Cruz. Eles não querem acreditar no Fama, que foi espalhado por toda a terra, e assim torna conhecido o trabalho dos nossos irmãos por toda parte. Contudo, aquele que não quer acreditar na pura verdade não poderá ver, apesar de ser uma tarde ensolarada. Veja, eu que estou escrevendo sou um dos irmãos. Eu faço parte, apesar da pequena, dessa piedosa irmandade. A nossa ordem existe desconhecida no interior da Alemanha, mas também é conhecida no exterior. Essa ordem é recentemente formada por 10 homens, grandes em conhecimento e habilidades. Muito poucos a formavam inicialmente. Porque a ordem tem novas regras e por isso você poderia dizer que é uma nova ordem. Aqui eu vou fazer uma pausa
para a gente entender que ele diz que a ordem existe no interior da Alemanha, mas que é conhecida também do lado de fora. E diz que muitos dirão que é uma comunidade nova, mas que ela já existia, só que mudaram as suas regras, porque a ordem tem novas regras. Por isso você poderia dizer que é uma nova ordem. Muitos querem participar da nossa comunidade, mas poucos o conseguem, e ainda com dificuldade. Nós escolhemos apenas aqueles que passaram por um longo período de provas, aqueles que passaram pela sua própria justiça. A ordem os prende por fortes disposições, para que sempre cumpram suas promessas com fidelidade. Um amigo pode, se quiser, ser nosso companheiro, sendo ele merecedor da nossa amizade. Nós vivemos em um convento, e quando o nosso pai o fundou há muito tempo, lhe deu o nome de Espírito Santo, o Convento do Espírito Santo. Com o passar dos anos, nossa comunidade mudou, mas ainda assim nossas memórias aguardam bem. Aqui vivemos juntos com vestes sagradas. A autoridade do Papa já não repousa mais sobre nós, como antigamente. Aqui eu paro também para explicar que vocês veem que então eles obedeciam à autoridade do Papa. Então, provavelmente era uma ordem católica, mas que a autoridade do Papa já não repousa sobre eles. Somos rodeados por bosques e propriedades. Um rio conhecido corre lentamente perto da nossa propriedade. Não longe de nós fica uma cidade conhecida que nos fornece tudo o que necessitamos. Com toda liberdade vivemos aqui em nosso terreno. Mesmo assim, nós não somos totalmente conhecidos, nem pelos vizinhos. Apesar de diariamente pessoas virem à nossa porta para mendigar, todos sempre partem com uma rica esmola. Sim, mesmo aqueles que sofrem com uma doença séria são muitas vezes ajudados com nossa assistência médica. Por esse motivo, toda a redondeza nos quer bem. Ninguém iria danificar as nossas posses. Quase citei o lugar onde vivemos, mas por motivos óbvios não irei traí-lo, para que fiquemos desconhecidos do mundo. Viajamos por muitas regiões do mundo e aqui retornamos. Acabei de concluir minha terceira viagem e permaneço na não insignificante Hagenau. Hagenau é perto de Estrasburgo. E como percebemos, eles dizem que estão numa comunidade onde ninguém sabe que eles são desse grupo, dessa ordem Rosa Cruz. Então, para a comunidade externa, eles eram ali monges e católicos. Chuva e neblina me mantiveram aqui, portanto não consigo prosseguir minha viagem planejada. Dentro de um ano terei completado essa viagem a mim atribuída, onde visitarei determinados povos e regiões. Nesse meio tempo, serão enviadas várias cartas aos irmãos em sinais secretos, contando o que descobrimos nos diversos lugares. Quando viajamos, não incomodamos ninguém. Aqueles dos quais podemos utilizar da sua hospitalidade por uma noite, compensamos sempre com muita gratidão, com presentes e dinheiro, para que bons anfitriões sempre queiram fazer algo mais por nós. Ricos quiseram carregar esse fardo, e também pobres, porque são compensados com a devida assistência, até que os irmãos, enfim, por razões fundadas, mereçam o descanso para em seguida continuarem sua vida em paz. Nós gostamos de aprender. Para adquirirmos conhecimento, procuramos secretamente por tudo o que há de bom. Assim, não acontece nada na Europa que nossos olhos não vejam claramente. Todos os nossos livros que possam ser publicados onde quer que seja, chegam por meio dos vendedores de livros em nossas mãos. Eu peço observação aqui, porque ele está falando que eles têm contato com os livreiros e com as gráficas. Nós executamos vários tipos de artes, tanto para a nossa aprendizagem, como para transformar o ócio em pensar, falar e escrever. Também temos bastante tempo para aprender línguas. Sim, gostamos de ouvir uma língua diferente. Com os franceses, italianos, espanhóis, poloneses e outros povos, conversamos em sua própria língua. Acima de tudo,
deixamos nos guiar por observar atenciosamente a natureza, que nos ensina muito. Também porque nós fazemos experiências. O que uma cabeça inteligente descobre é observado minuciosamente pelos nossos irmãos. Temos muito em nossa posse, que foi obtido de antepassados em árduo trabalho, que se poderia exceder à compreensão dos outros. Às vezes me inspiro na antiga arte da poesia e incluo, para me manter ocupado, mais palavras. Vivemos conforme regras acordadas em nós, e uma paz abençoada nos une em amor fraternal. Somos todos um em espírito e um em vontade, e nossos corações batem em unanimidade piedosa. Se ninguém sabe algo, mas logo os outros sabem, ninguém entende isso como sua propriedade exclusiva. Diariamente, o nosso líder nos chama em determinada hora e diz que cada um de nós deve trazer uma ideia ao centro do grupo. Sobre isso, rapidamente nós discutimos os prós e os contras. O que é bom é imediatamente reforçado por todos, e o que é mal é rejeitado. Então, cada um conta o que viu, o que leu, o que pensou e o que ouviu, sendo um de cada vez, para depois registrar minuciosamente em um livro, para que os descendentes possam tomar conhecimento. O pai reconhece uma competência específica para um determinado trabalho que precisa ser feito. Aí um irmão vai executar o trabalho com zelo e obedientemente o que foi especificado para ele. Contudo, aos outros irmãos eles podem pedir conselho, que não os deixam na mão, mas os ajudam tanto quanto podem com palavras e com ações. Sim, também tem para eles uma biblioteca muito bem equiparada disponível que contém milhares de livros. Peço que vocês também prestem atenção que eles estão falando que estão no mosteiro e próximo ali de Wittenberg e que tem muitos livros e que também eles têm bastantes recursos financeiros. Nenhum esforço, por mais pesado e cuidadoso que possa ser, nos cansa. Cada um realiza a tarefa que lhe foi incumbida. Não nos falta nada. Tudo está disponível em abundância, porque nós nos satisfazemos com muito pouco. Cuidamos do nosso corpo de forma consistente com a natureza. Por isso somos saudáveis e temos uma vida longa. No entanto, se as condições e os desgastes nos forçarem a uma questão legítima, você verá que tudo será resolvido de uma forma discreta e digna. Se todas as pessoas que desejam viver em comunidade se portassem de forma semelhante. Com certeza, iriam melhorar em benevolência e amor. Não iriam mais cometer tantos erros e ações vergonhosas. Nós criticamos de forma injusta, e o que falamos, mesmo sendo bom, é compreendido de forma errônea. Por todos os lados, somos caluniados. Nós sabemos isso, mas deixamos de lado. Aquele que disse a todos os cantos sobre as nossas artes mágicas se engana e não sabe nada sobre a nossa vida. Eu não nego que às vezes fazemos coisas que surpreendem pessoas, mas tudo isso acontece conforme as leis da natureza. Por exemplo, o que fazemos com a química é estudado por nós todos os dias. Se alguém pensa que isso se dá com a ajuda do diabo, ai, quanto ele se engana com isso. Pois essa forma de trabalhar é, para nós, a limpeza da alma e das mãos, de preferência para que possa servir solenemente a Deus. Nós vivemos uma vida cheia de respeito a Deus. Somos obedientes e servos de todas as pessoas. O que mais você quer? Nosso colégio é uma forma de academia, com desejo de ciência, repleto de santa piedade. Virá um tempo em que a utilidade da nossa ordem será consciente em todos os lugares da terra onde o povo de Deus está. Nós fazemos grandes coisas que no tempo certo serão admiradas e que apenas pela sua utilidade irão provar a sua confiança.
Nós não somos gastrônomos ou nuvens imóveis, mas em nosso descanso nos reforçamos trabalhando duro. E esse trabalho tem como objetivo o bem comum e serve no mais alto grau ao louvor a Cristo. Contudo, não quero esconder que abusaram do nome dos nossos irmãos e divulgaram algumas coisas, dizendo que é de nossa autoria, mas nós negamos isso. Quem ler esses textos atenciosamente, logo perceberá o engano, pois não correspondem com o nosso Fama Fraternitatis. Talvez alguém tenha se dito um irmão, enquanto não faz parte do nosso círculo. Assim, há algum tempo houve um impostor em Nuremberg. Disse muitas coisas falsas perante a população até que foi desmascarado como um ladrão e um enganador e foi pendurado, com uma carga triste, uma cruz. Outro exemplo, em Augsburg, prenderam um vagabundo que foi flagelado e lhe tiraram as orelhas. Assim, também acrescento que o povo fala mal dos Rosa-Cruzes, pois assim nos chamamos, homenageando ao nosso primeiro pai, e dizem que é uma seita. Com qual nome ele, o nosso primeiro pai, era chamado, nós queremos manter em segredo. E temos motivos para isso. Não queremos traí-lo. Quem também inventa fábula sobre o nosso nome, não se faz por merecer. Parem de perturbar aqueles que moram em outros lugares. As falsidades são trazidas à luz, com pequenas indicações, com grandes prejuízos para os falsários. Seja cuidadoso ao acreditar o que se fala sobre nós, se não quiser ser enganado. Porque, afinal, quem não sabe tudo está cheio de astúcia, e que o enganador coloca em todos os lugares os seus males. Também, a ordem jesuíta nos coloca em emboscadas e espreita dia a dia e noite por nossa morada. Quando conseguimos escapar a esses olhares sanguinários desses lobos, precisamos nos manter por dias a fio cautelosamente escondidos. Lembrando que eles estão falando dos jesuítas da época, que era um grupo muito extremista ali no tempo da Reforma. Não estamos falando da ordem dos jesuítas de hoje em dia. E precisamos nos manter por dias a fio cautelosamente escondidos. Santo Deus, proteja e preserve o nosso grupo enquanto eles o adoram corretamente e faz o trabalho ficar agradável. Afaste de nós os inimigos ferozes e furiosos, para que eles não consigam prejudicar os muito bons. Realmente, queremos ficar conhecidos no mundo todo e esperamos que isso possa ser realizado em breve. Contudo, muitas coisas impedem esse desejo. Por enquanto, é aconselhável continuar sendo desconhecidos, mas que aqui e lá tenhamos muitos amigos entre os quais a nossa virtude e nossa confiabilidade serão conhecidas. Também acho que é uma pausa interessante, pois nós vamos ver vários textos ali falando sobre os desconhecidos, os filósofos do fogo, os filósofos desconhecidos ali na mesma época, ou aos membros da fraternidade desconhecida. Assim nós, enquanto eles não nos conhecem, entramos em contato com os estudiosos, filósofos, médicos, teólogos e que fazem a química, os conhecem bem. Se eu divulgar seus nomes, qual valor teria meu livro? Enquanto você não quer ser acusado por um veredicto mais pesado, negando a mim e aos meus amados da Rosa Cruz. Contudo, o que eu faço para que as pessoas não digam que fiz algo não permitido? Coloco aqui a minha caneta e levanto a minha mão da mesa. B.M.I., o mais novo irmão da Rosa Cruz, escreveu isso enquanto estava em Hagenau, onde permanecia alguns dias devido à chuva constante no dia 22 de setembro do ano de 1614.